fazendo uma oração, né? Que é sempre importante e é necessário que seja dessa forma, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o nosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Agora nós estamos prontos. Eu vou primeiro aqui, pessoal, boa noite a todos aí, né? Eu cheguei agora lá da formação. Peço até desculpa aí, porque era para começar às 9, né? Era às 8, eu pedi o Wesley para a gente mudar para as 9, mas acabou que o seminarista ele deu uma esticada lá e eu até avisei o Wesley antes aí. Eu vou falar aqui do que a igreja fala no catecismo, tá? Então, eu estou trazendo o que é o ensino oficial da igreja em seu catecismo. E depois eu vou fazer uma breve explanação daquilo que é a minha afirmação, tá? Então, nós vamos falar do que a igreja fala, o que é o purgatório. E depois eu vou fazer uma breve explanação do que é a minha afirmação. Bom, a purificação final ou purgatório. Aqui já tem um detalhe importante, né? As pessoas tendem a conhecer somente como purgatório. Os que morrem na graça e na amizade de Deus, mas não estão completamente purificados, embora tenham garantida sua salvação eterna, passam após sua morte por uma purificação, a fim de obter a santidade necessária para entrar na alegria do céu. Então, esse é o que diz o parágrafo 1030 do Catecismo da Santa Igreja. Então, a minha afirmação é em cima disso. O purgatório é uma necessidade para o cristão. Não porque alguém pense que é um outro local, né? Só existem dois destinos para o homem: o céu e o inferno. Mas aqueles que morrem na amizade com Deus, mas que porventura têm o que nós chamamos de pecados veniais, né? Pecados que não levam à morte, eles vão passar por essa purificação porque ela é necessária não para o homem, mas para que a face de Deus seja contemplada. Não entra o que não for santo na Jerusalém celeste. Não entra o que não for puro e imaculado na Jerusalém celeste. É possível que essa purificação seja alcançada aqui? É possível. Mas é fácil, é simples? Não é. Todos nós sabemos que não é. Então a gente precisa ter essa consciência e a purificação final é uma necessidade exatamente porque Cristo nos possibilita isso. Nós só podemos ser salvos por causa de Cristo. E essa purificação final ela vai acontecer exatamente porque é Cristo quem permite isso. É o sangue de Cristo quem nos permitiu sermos salvos. Então a minha afirmação é em cima disso. Se alguém quiser contestar a objeção, fiquem à vontade. O servo do Altíssimo ele é muito respeitoso, é um jovem muito respeitoso, tá? A gente conversa de vez em quando, né? Ele não é, pelo menos nunca foi desrespeitoso com a minha pessoa. Não.
Se não subir ninguém, Wesley, a gente vai tratando de alguns assuntos, né? É porque às vezes o pessoal fica receoso mesmo, é comum que isso aconteça. Emanuel, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tá me ouvindo de Tudo boa? bem, querido? Tô te ouvindo bem. A minha contestação, eu queria só que o irmão falasse mais a respeito da salvação como ato forense e substituição penal, né? E, e do porquê essa realidade ela é diferente na visão católica apostólica, no sentido de penitência, como já foi citado aqui, da santificação sinergista mesmo. É só esse o meu ponto. Ô, Emanuel, eu até poderia falar disso com você, cara, mas a gente já tá saindo do que é o tema, entendeu? Mas a gente pode falar disso em um outro momento, pode ser até um outro tema aí de live também, né? Não, é porque a salvação como ato forense, ela nega essa realidade do purgatório, entendeu? Porque ela é um ato forense, ela é ela é um ato de Deus declarar o homem justo, entendeu? Então eu acho que está diretamente ligado. Porque se a salvação ela é um ato forense, ela não requer a realidade do purgatório, só isso, entende? Por que ela Então, não requer? porque ela é um ato forense, substituição Porque, penal. não, ela é um ato forense. Vamos pensar assim, numa condenação, né? Aqui do homem, né? Eu posso ser detido e vou passar por um processo até ser exilado lá no cárcere. Então, Tem um mas no caso, processo no meio do sim, caminho. eu O, o não tô fato de falando, você, o eu não tô fato de falando que eu você, concorde, eu só tô falando que o ato da absolvição é forense. O juiz não, absolveu. não, então, mas E vamos outro lá. foi punido no lugar, entende? Eu não tô falando que eu Isso. creio assim, eu Eu só tô entendi, mas falando que o seu eu espírito entendi, eu melhor pra entendi. nós. Eu entendi. Vamos tratar da seguinte forma. Eu primeiro vou trazer uma realidade aqui que muitas das vezes não param para pensar, né? Eu tomei nota aqui de alguns versículos, só porque são muitos os versículos que nos baseiam nisso, é só para eu não esquecer. Isaías 6, 5, 7. Eu vou ler aqui, aí depois eu vou fazer uma outra leitura e a gente disserta, tá? Não vou ficar sem boné, porque eu vou ler a Bíblia o tempo todo. Ó, Isaías capítulo 6, versos 5 ao 7. Não é isso? Isso. Ó. Ai de mim, estou perdido. Sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E habito no meio de um povo de hábitos impuros. Meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que ele tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou minha boca, dizendo: Olha, isto tocou em teus lábios. A tua culpa está sendo tirada e o teu pecado perdoado. Veja que quando Deus escolheu o profeta Isaías, ele teve que purificá-lo de suas iniquidades e dos seus pecados, para que ele pudesse profetizar, né? É óbvio que ele não estamos tratando da revelação completa, mas eu estou só trazendo essa necessidade e demonstrando que há pecados e culpas que precisam ser purificados. Agora nós vamos ao livro do Apocalipse. No capítulo 21, verso 27. Nunca entrará nela, aí aqui está falando da Jerusalém Celeste, tá, só para ficar claro. Nunca entrará nela o que é impuro, nem alguém que pratique a abominação e a mentira. Entrarão nela somente os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então veja, nada que é impuro, Emanuel, absolutamente nada que é impuro, entrará na Jerusalém Celeste. A questão toda é que nós sabemos que todos os homens pecaram, nós sabemos que aqueles que dizem não ter pecado
são mentirosos, né? Isso nos é revelado. E estamos nessa condição, nessa concupiscência desse corpo, dessa carne que temos, que nos inclina ao pecado, ainda que não seja do nosso desejo. O apóstolo vai dizer isso, né? Não faço o bem que quero e faço o mal que não quero. Logo, mesmo que nós morramos nessa amizade, e é por ela e só por ela que somos salvos, só pela essa graça de nosso Senhor que somos salvos, para que possamos adentrar o reino, devemos estar puros e imaculados. E esse é o grande ponto da coisa. Essa é a grande necessidade. Nós, infelizmente, não morremos puros e imaculados. Raras são as exceções. Na fé católica, aqueles que morrem em nome de Cristo, aqueles que são martirizados em nome de Cristo, eles são purificados. Então, esses já têm acesso direto ao céu. Tá? Mas nós aqui, você, eu, Wesley, quem está nos assistindo, nós temos essa condição de pecadores. Perfeito, eu não quero interpelar o senhor, mas eu Pode tocou num interpelar, ponto, fica à vontade. só tocou num ponto que, que eu ia indagar, na verdade. É Uhum, porque, a respeito do batismo de sangue, né? Eu ia indagar justamente isso. uhum, Se eles são purificados através do batismo, quando são martirizados, né? uhum. Por que que nós não somos purificados se cremos em regeneração batismal? Nós cremos nela. O problema é que depois que você se batiza, você para de pecar. Não, eu não paro de pecar. Então a gente vai ter ainda teremos essa condição, entendeu? E é por isso que é uma necessidade para nós. Sim, Não é porque isso é mas algo nosso, mas é eu, uma necessidade para que possamos contemplar a face de Deus. eu entendo, assim, eu tô procurando compreender a visão do purgatório agora, porque eu tô numa transição, certo? Uhum, Eu tô conhecendo os tradicionalistas, né, anglo-luterano e tudo mais, e uhum. Eles conhecendo acreditam, mais né? De alguma forma eles acreditam. a iconografia e tudo mais tem mudado radicalmente, porque eu era reformado até pouco tempo atrás, né? Mas Uhum, a questão que eu vejo é o seguinte, é porque nós olhamos para a cruz como o centro onde tudo se converte, no sentido assim, aqueles que morreram antes da cruz, eles tiveram os seus pecados também imputados na cruz. Por exemplo, Davi, que morreu pecador, mas todos esses homens que estão na galeria da fé, que foram salvos por fé e obras e tudo mais, essas ações, sem os seus pecados serem imputados na cruz, eles não seriam salvos, entende? Mas eu vejo assim, se a cruz ela é retroativa, por que ela também não é retroativa no sentido daqueles que vêm depois? Por exemplo, porque os pecados que eu cometo agora, eles não são, eles também foram imputados na eternidade na cruz de Cristo, entende? Tipo, sim. não há uma talvez eu não tenha compreendido ainda Não, o purgatório eu- profundamente, mas assim, a meu eu ver de forma entendendo. lógica, se os pecados todos que eu vou cometer na minha vida, eles foram imputados na cruz de Cristo, Cristo levou sobre si, como que Uhum. fica a realidade do purgatório? Seria mais uma questão mesmo, é, Depende, né? isso, Essa questão vai depender. isso, Essa questão depende de alguns fatores. Por exemplo, os pecados que levam à morte, esse sacrifício não serve para eles, né? O autor de Hebreus, lá em Hebreus 10, 26, 27, vai deixar claro isso lá, né? Aqueles que pecam deliberadamente, né, após conhecer a verdade, não resta mais sacrifício para eles. Então, esse que escolhe viver essa vida de pecado, que passa a viver no pecado mortal, não tem. E você chegou no ponto crucial. A cruz é pela eternidade mesmo. E é só por isso que você vai ter esse benefício da purificação. Exatamente por causa da cruz de Cristo. eu entendi agora, eu entendi, Compreende? eu entendi. Porque você aqui ainda, O você senhor aqui tá me ainda é falando, falho.
eu só tô me falando que a realidade do purgatório, ela só é possível por causa da cruz de Cristo e por causa do sangue de Cristo. Exatamente. Entendi, Exatamente. entendi. E como que fica é, atos extraordinários, por exemplo, a purificação de Maria, né, na guia, e a purificação de João Batista também. Todos os Uhum. profetas eram purificados dessa maneira extraordinária. Nesse sentido, os apóstolos, como fica? Porque eles são equiparados aos profetas, né? Tipo assim, Uhum. o fundamento dos profetas e apóstolos, é o que São Paulo diz. Eles também foram purificados nesse sentido? Eles foram, mas a gigantesca maioria deles também passa pelo martírio, né? Eles são batizados no mesmo cálice do Senhor, né? Ah, Com sim, exceção de só São João que João. não, né? Sim, é Uhum. verdade. Assim, eu tô tirando minhas dúvidas aqui porque elas são dúvidas sinceras a respeito Ok. do purgatório, entende? Eu tô fazendo Uhum. essa transição pro catolicismo histórico mesmo, assim, Uhum. e eu não consigo ainda abraçar a cartilha completa, entende? Eu vou estudando a intercessão dos santos e tudo mais. E dentro Sim. dessas desses dogmas, obviamente, eu vou me deparar com o purgatório, né? Mas foi o que eu citei aqui Exato. na live. O contato que eu tô tendo, ele não tem essa antítese de protestante e católico. O meio anglo-luterano que eu tô tendo, eles são muito mais equilibrados e neutros nesse sentido. Foi por isso que eu citei C.S. Lewis aqui na live. Porque parece que, assim, o purgatório ele é uma doutrina exclusivamente no meio católico romano, sabe? Só que É, o que eu na tô me verdade, se você pegar os anglo-católicos, né? Eles vão ser chamados de anglo-católicos, mas são anglicanos, né? Não essa igreja anglicana mais tradicional, mas é uma ramificação. Eles também creem. E alguns reformados também creem, mas não da forma como a igreja ensina, né? Alguns vão crer, por exemplo, que essa purificação ela se dá de forma indolor. Apesar de que aqui no catecismo você vai ver que a igreja não fala nada dessa questão de dor e nada, mas os doutores e os teólogos vão trazer esses ensinamentos, né? De dor, né? E tal, ainda. Mas outras igrejas, né? Elas creem sim nessa purificação. Todavia, às vezes de forma indolor, às vezes não contabiliza tempo, é de forma instantânea, né? E por aí vai, entendeu? só mais um ponto mesmo, prometo que eu já tenho que ir também. Você sabe me explicar por que na nota de rodapé da Bíblia de Jerusalém, é, o autor da nota, né, justamente sobre o texto que o senhor citou aqui na live, sobre a questão é, que serão salvos como que pelo fogo, né? Ele não deixa claro que essa é a realidade do purgatório, entende? Ele deixa em aberto, É, tipo, eu ainda nem, eu ainda nem citei esse texto e nem gosto de usar muito ele, não. ah, não foi o Mas eu, senhor eu que sei qual texto você citou, está acho que falando. foi, acho que foi a senhora que entrou aqui na live. Gente, obrigado pela oportunidade, de verdade, meus irmãos em Cristo. Valeu, Vamos continuar valeu, mano. Mas eu estudando posso aí, nos falar com você. aprofundando. Eu posso falar com você do texto sem problema nenhum. Obrigado, viu, Manuel? Deus abençoe aí na sua conversão, cara. A questão é ter que negar a purificação nesse fogo, né? Que está sendo dito ali, entendeu? É necessário que se negue essa purificação.
Que se ela vai ser para galardão, se ela vai ser para salvação, você tem que se negar a purificação. Esse que é o ponto, entendeu? Que é difícil de fazer. Paz. Paz, meus irmãos. Na A paz verdade, de irmãos, Cristo, Alex. a, Fala, meu querido, boa noite. a situação que se cria. Boa noite a todos. Que a mão do Senhor esteja sobre nós. Amém. A situação que se cria é que a Bíblia vai ser clara em dizer que o homem ele é fadado a morrer uma única vez e segue-se o juízo, né? Ou para condenação Exato, eterna ou para 27. salvação eterna. Uhum. Aí, aonde se encaixaria o purgatório? A É minha porque esse dificuldade texto. como assembleiano é que eu não vejo, por mais que você traz as colocações da igreja, eu entendo que é uma fé sua, de uma maneira respeitosa dizendo, é uma fé sua, mas quando a gente vai para a Bíblia eu não consigo enxergar. Por exemplo, como é que fica a blasfêmia contra o Espírito Santo? Quem blasfema contra o Espírito Santo, ele passa pelo purgatório? Ó, quando você fala, se o homem peca, você peca, eu posso responder dizendo, olha, eu gosto de pescar, mas eu não me considero pescador, né? Ou quando João vai dizer filhinhos, ele diz, olha, não pequeis, mas se todavia pecar, a Jesus Cristo que está à direita do Deus Pai, né? Que te levanta, né? Como é que fica essa situação? Eu não consigo enxergar o purgatório na Bíblia, não. Ok, vamos lá. O texto de Hebreus, ele é justo para isso, né? Se você é um salvo, se você passa por esse juízo e é salvo, para que você acesse, como já trouxe aqui o texto de Apocalipse 21, 27, para que você acesse a Jerusalém Celeste, para que você possa contemplar Deus face a face, você tem que passar por essa purificação. Nosso Senhor é de fato o nosso advogado, né? O texto é muito claro com relação a isso. E como eu disse aqui anteriormente, e é só por causa dele que essa purificação é possível. Você não é um pescador, mas você gosta de pescar. E quando você pescar, quando você vai lá, você por vezes pega peixe. Então, se você peca, isso não fez de você automaticamente um cara que está vivendo no pecado, mas o pecado não deixou de ser pecado. Talvez a sua culpa talvez não seja tão grande quanto aquele que deseja viver no pecado e com o pecado ou praticar o pecado. Esses são os pecados cometidos de forma deliberada, esses são os pecados que levam à morte. Né? Mas você ainda assim peca, mesmo contra a sua vontade. Mais uma vez eu vou parafrasear o apóstolo, né? Não faço o bem que quero e faço o mal que não quero. Infelizmente, a concupiscência nos leva a isso. Né? Então, por isso é a afirmação da purificação. Essa purificação final, ela é necessária. Ela é necessária. Por quê? Anderson é um homem que vive em Cristo. É um servo de... Por nada, Emanuel. Um servo de Deus e vive e tenta, de todas as formas, viver o Evangelho. Quando o Anderson vem a falecer, ainda que com pecados que não levam à morte, ele faleceu na amizade com Cristo, passa pelo seu juízo e é salvo. Mas para que ele possa contemplar a face de Deus, para que ele possa acessar Jerusalém Celeste, ele precisa estar puro. Se ele não estiver puro, ele não conseguirá acessar. E esse é o grande caso aqui. E aí é Como é que necessário fica, que por essa exemplo? purificação seja feita para que você possa contemplar e acessar. Como é que fica, por exemplo, a primeira epístola de João, capítulo 1, do 8 ao 9? Hum. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos. A verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça.
Essa Sim, purificação seria o purgatório? sim, sim. É essa purificação final que só é possível por causa do Cristo. Não é porque o fulano disse ou o cicrano quer, ou porque homens inventaram. Não, não, não. Essa é uma realidade cristã. Porque se assim não for, se assim não for, Deus seria injusto. E Deus é justo. Deus é amor e Deus é justo. Por que Deus seria injusto se não fosse assim, Anderson? A sua Mas, pena, a sua pena de condenação eterna, porque talvez você cometeu um pecado leve, para nós sim, mas, ô Emanuel. Mas isso não abole você orar também não, mas para nós sim. Veja bem, Anderson, se Deus é amor e Deus é justo, a sua pena não pode ser maior do que a sua culpa. Então veja, se você comete pecados que não levam à morte, ou seja, você não peca de forma deliberada, Deus não vai te condenar a, ao inferno, né? A condenação eterna, a destruição eterna, como queiram chamar. Porque senão a sua pena seria maior do que a sua culpa, e isso não é justiça. mas entra um conflito grande, porque o sangue do Cordeiro é que nos purifica do pecado. Se o sangue E, purifica, eu não preciso do purgatório. mas João, de novo, ele vai ressaltar isso. Ó, quando ele vier, João 16, do 8 ao 9, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creram em mim. sim, Se eu preciso crer para ser salvo, crer e batizado para ser salvo, e quando eu confesso meus pecados, no ato de confessar os meus pecados, o Senhor me purifica, o sangue, o sacrifício da cruz já me garante a salvação, ele me purifica dos pecados. Então a minha visão continua fechada para um suposto purgatório. e se você, Anderson, Ou, e se você cometeu um pecado leve e não teve tempo de confessá-lo? É justo que você, um homem que viveu como servo de Deus, vá para a condenação eterna? Isso é justiça? se morrer em pecado, é Em justo, sim. qualquer, em qualquer Se, pecado? se não confessou, já era. Veja bem, veja, as escrituras vão dizer o seguinte, ó, existem pecados que levam à morte e pecados que não levam à morte. Então existe essa separação. 1 João capítulo 5, verso 16 e 17. Existe isso. Os pecados que nos Mas condenam Romanos, diretamente, os pecados que nos condenam diretamente são aqueles que são, lá em Hebreus 10, 26 e 27, que são cometidos de forma deliberada. Esses nos condenam. Agora, aqueles pecados que nós podemos orar, como o glorioso apóstolo João nos ensina, eles não nos condenam direto. Isso que você está falando não é bíblico. mas Romanos vai dizer que o salário do pecado é a morte. O Você salário. pode tentar fazer a distinção, mas se o homem pecou, já era. O salário do pecado é a Não, morte. já era? Se você pecou e você tem consciência desse pecado, Hum. e se você não quis confessar, E já todos era. pecaram. Condenação. E todos pecaram e foram Todos destituídos da glória pecaram. de Deus. Enoque Sim. e Elias. Agora, quando eu confesso, quando eu confesso o meu pecado, eu encontro a redenção em Cristo. Enoque e Elias, como é que faz? Enoque e Elias são casos especiais. Porque Enoque um dia Ah, estava andando com Deus e agradou Deus arrebatá-los. entendi. Entendi. Poder a nós ter uma experiência inefável como a Entendi. desses dois homens. Me arrisco a dizer que eles tinham característica assembleiana. Porque Então só um nem todos assembleiano pecaram. para. Sabia? Então nem. Não. É, A Bíblia antes, então não, nem a todos Bíblia não está pecaram. isentando esses homens de pecado, não. Então O que a eles Bíblia entraram está no céu com dizendo é que pecado. esses homens alcançaram um nível de Então intimidade eles com Deus entraram no tão céu com grande que o Senhor pecado. tomou para ele. Então eles entraram no céu com pecado.
Era um pecador igual nós. Então, A eles entraram no diferença é céu que com eles pecado. buscavam Deus. Mas eles entraram no céu com pecado, então? Rapaz, no céu eu não sei, eu acredito que não. Antes deles caírem em Complicou, né? desgraça, o Senhor, rapaz, eu vou trazer vocês para mim. Isso, então, No céu não entra então pecado, complicou. não tem como. Então complicou. Mas veja O bem, Senhor veja bem. purificou. O Ah, Eterno, o como Senhor diz purificou eles. os judeus, o Senhor purificou os homens. Ah, então existe purificação antes de acessar o céu. É o que é o que nós estamos batendo na tecla. Você está falando que a purificação é o purgatório, eu estou dizendo que a purificação é o sangue do Cordeiro. A forma como você vai expressar dentro da sua fé, Anderson, não é a pauta aqui. A pauta aqui a purificação final, aquilo que nós chamamos de purgatório na fé católica, é uma necessidade para o cristão. E você acabou de confirmar que você concorda com isso. Está ótimo. Se você pensa de forma diferente no sentido de como isso é feito, para mim tudo bem, essa é a sua fé e eu vou respeitá-la. Ela não é o debate aqui. A questão aqui é uma necessidade a purificação final para o cristão. Mas a gente entende que a necessidade ela vem de confessar o pecado. Se você não confessa o pecado, é como um câncer, você morrerá com aquilo. Para condenação eterna. Aí não é o que as escrituras dizem, né? As escrituras separam quais são esses aí, né? As escrituras ela deixam bem claro que se você não confessar, você não alcança o perdão ou a redenção. Nós vamos ler aqui, ó. Nós vamos ler aqui. Hebreus. Evangelho de João. Ô, bênção. Cartas de Hebreu. Nós vamos ver aqui qual é o que é a apostasia, né? O que é o pecado que vai nos condenar. Ó, Hebreus capítulo 10, versos 26 e 27. Ó. De fato, se voluntariamente pecarmos, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não há mais sacrifícios pelos pecados. Resta apenas a terrível expectativa do julgamento e o ardor de um fogo para devorar os rebeldes. O pecado que condena é o que nós tratamos como um pecado mortal. É o pecado que é cometido de forma deliberada. Esse é o pecado que vai te levar diretamente à condenação. É esse. Agora, quando nós vamos para a 1 de João, ele deixa claro, claríssimo. No capítulo 5, versos 16 e 17. Rapaz, tá na hora de um óculos já, hein? Se alguém vê seu irmão cometer um pecado que não conduz à morte, que ele ore, e Deus dará a vida ao irmão. Isto se, de fato, o pecado cometido não conduz à morte. Existe um pecado que conduz à morte, mas não é a respeito deste que digo que devo orar. Toda injustiça é pecado, mas existe pecado que não conduz à morte. Então não tem esse negócio de morreu porque pecou, morreu, está condenado, não. Isso não é o que traz a Sagrada Escritura. Mas aí Tiago 1, 14 e 15 vai dizer que cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo esse arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, após ser consumado, gera morte. Não necessariamente, como a gente acabou de ver. Mas aí é a Bíblia, né? É a Bíblia, é a Bíblia. É a Bíblia, né? Não necessariamente. Vou ler o verso 17 para ficar claro para você. Vou ler de novo. Ó. Toda injustiça é pecado, mas existe pecado que não conduz à morte. É o que está escrito.
Então, nem todo pecado conduz à morte. Existem pecados que não conduzem à morte. É o que está escrito. E Tiago vai falar que o pecado ele começa com desejo, uma sedução. E quando Ok. ele é praticado, acabou. Então, quem tá contando mentira segundo você? João ou Tiago? Eu não vejo mentira. Ué, O porque João tá contexto é que falando. vai. Ó, João Mas tá dizendo é o aqui que está sendo claramente, ó. falado, né? João está dizendo claramente, ó, toda injustiça é pecado, mas existe pecado que não conduz à morte. João está deixando claro, eu vou repetir. Existe pecado que não conduz à morte. Ponto. Qual seria esse pecado? Eu leio para você lá em Hebreus 10. É o que é confessado? Não. Existe o pecado pequeno? Os pecados que levam à morte, os pecados que o sacrifício do Senhor já não servem para eles, tá claro lá, é aqueles que são cometidos de forma deliberada. Então, por exemplo, se você começa a olhar para uma mulher, não necessariamente você está desejando ela, mas daqui a pouco você deu uma segunda, terceira, quarta olhada, você passou a desejá-la. Aí daqui a pouco você ficou tentado a conversar com ela. É disso que o Tiago está falando. Aí você ficou tentado a conversar com ela. Aí você, nessa conversa com ela, caiu no seu papinho, aí você teve relação com ela fora do seu casamento. É disso que está se falando. É desse desejo que vai levando você a cometer o pecado. Podemos tratar disso relacionado ao dinheiro também. Você começa a trabalhar num lugar e vê que o lugar ali, você é o caixa do lugar. E está tendo muito dinheiro. O dinheiro não é seu, mas você está vendo que tem muito dinheiro. Daqui a pouco você é tentado a achar que se você pegar para mim o dinheiro vai é fazer espiritual. falta. Hã? O dinheiro ele é espiritual. Tanto para miséria, como para abundância, como para corrupção moral e física. É pecado ou não é você roubar? É. Mas se você confessar, há perdão, há misericórdia. E se você não confessar? Aí é o inferno. O ladrão não tem parte no reino do céu. Então, acho que João mentiu aqui, né? Que João disse bem claramente, mais uma vez, no capítulo 5 da epístola da primeira carta, que toda injustiça é pecado, mas existe pecado que não conduz à morte. Quando ele é confessado. Se não confessou... Não foi isso que ele falou, condenação. não. Não foi isso que ele falou, não. Tem um ponto final aqui no texto. Tiago vai dizer. Mas é o que Tiago vai dizer. Se não confessar... Não é o que o Tiago diz. Tiago não diz isso. Tiago foi enfático. Ele disse que começa com desejo. Uhum. E cresce. E a pessoa praticou condenação. Se não se arrepender e não confessar, condenação. É isso. Se for um pecado de morte, realmente. Amém, amém. Me desce aí, irmão. Boa noite, Rodrigo. Tudo bem, querido? Paz de Cristo. Paz, querido, boa noite, um abraço aí. E aí, Wesley, tudo bem? Beleza? Primeiramente, obrigado aí, tá, gente, pelo convite. Já que o irmão Marco, né, está sendo entrevistado, né? Isso. É só o purgatório, assim, é um pecado que não foi. Se eu entendi, tá? O purgatório é um pecado que não foi confessado aqui. Aí que a pessoa vai receber uma oportunidade após a morte, passar por esse purgatório, para ter uma nova confissão e esse pecado ser purificado, só para mim ver se eu... Não, você pode como explicar para mim, por favor? Vou te explicar. Ó. Existem duas realidades, né? A primeira é daqueles que cometem os pecados mortais, mas que confessam, né? As escrituras, eu li aqui no início, um texto lá de Isaías 6, onde a iniquidade e os pecados deles são purificados, né? Existem as manchas, as distinções que ficam. Por exemplo, vou usar um exemplo do mundo aqui, né? O fato de você bater no carro de alguém
e pedir perdão não te eximiu de fazer a reparação, não deixou de amassar o carro do cara. Então você precisa ali sanar também aquele amassado ali, né? Da forma que for. Se você for lanterneiro, se você tiver seguro, enfim. Então existem as consequências dos pecados que cometemos. Isso nós chamamos de pena temporal ou de mancha na teologia católica, tá? E existem os pecados veniais, que são os pecados que não levam à morte, né? Que não são aqueles que não são cometidos de forma deliberada. Por exemplo, ninguém rouba uma pessoa sem intenção, né? Então o cara sabe que ele está fazendo mal e vai. Esses são os pecados que levam à morte, e esses são os pecados que devem ser confessados na fé católica, com confissão auricular, né? E tudo. Os veniais, não, os veniais a gente consegue o perdão deles na Santa Missa. Tá? Então, se você morre tanto com as manchas desse pecado, que seriam essas penas temporais que eu trouxe aqui como exemplo, ou com esses pecados que não levam à morte, a purificação final, né, que nós chamamos ou de purificação final, mas é muito mais conhecido como purgatório. Ela é para isso. O Rodrigo Dias é um servo de Deus, um homem que vive para pregar o evangelho, né, e tenta o tempo todo não pecar. Mas faz o mal que não quer e não consegue fazer o bem que quer. Como o apóstolo disse. Não é dele, ele não quer pecar, mas ele acaba pecando. E, por uma tragédia, Deus o livre e guarde, né? O Rodrigo parte aí sem viver aquele momento de intimidade que ele tem ali uma rotina. Às vezes é à noite, às vezes é na hora do almoço. Ele tem a sua rotina aí de viver um momento de intimidade. É quando ele confessa que é um pecador ao Senhor. E ele não conseguiu fazer isso, né? Então o Rodrigo vai passar pelo juízo, como diz Hebreus 9:27, né? Morreu uma única vez, vai passar pelo juízo, e é em função desse sacrifício de Cristo que nos purifica, que para acessar o céu, para contemplar a face de Deus, o Rodrigo passa por essa purificação. Porque sem essa purificação, ele ainda teria essas manchas, ele ainda teria carregando esses pecados que não levam à morte, e não conseguiria acessar a Jerusalém Celeste, onde nada de impuro consegue entrar. Não pode entrar nada de impuro, como diz a Escritura. Então, a minha afirmação aqui, de que é uma necessidade para o cristão, é porque isso é justiça de Deus. Se assim não fosse, Deus seria injusto. Esse servo, esse Rodrigo servo, que vive uma vida tentando ser o mais correto possível, né? E acaba partindo ou com as manchas. Naturalmente vai com as manchas. E também, por algum motivo, com algum pecado venial, e Deus o condenasse na eternidade, isso não seria justiça. Porque a sua pena seria maior do que a sua culpa. Isso não seria Deus, porque Deus é justo. Tranquilo, eu entendi a sua colocação. Assim, tem uns dois textos na Bíblia, por exemplo, 1 Epístola de João, capítulo 1, versículo 9, lá diz assim, se andarmos na luz, né, como ele na luz está, aí temos comunhão uns com os outros. Uhum. E eu estando na luz, tendo essa comunhão, o texto fala de uma ação contínua, né? O sangue do seu Filho Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Uhum. Essa expressão todo pecado não está incluindo esse pecado mortal, não, que precisa de um purgatório para se purificar? Só uma. Então, Entendeu? tá Uma pergunta respeitosa, tá? Ok, está incluso, mas se você morreu com ele, entende? Esse pecado venial está incluso. É exatamente isso. É por causa de Cristo, e é exatamente por causa que Cristo nos purifica que você vai passar por essa purificação final para contemplar a face de Deus. Você está falando assim, eu cometi um pecado agora e de repente deu um infarto e morreu. Não deu tempo Pode de ser. confessar esse pecado. Sim. Mas aí também não está incluindo assim, o Marco, a questão da ordenança de Jesus sobre a vigilância, né? Quando a Bíblia manda nós vigiarmos para poder nós não cairmos, seja qualquer tentação, isso não é uma falta de vigilância quando a pessoa ela comete um pecado e parte
sem Deus, Não, ela não será que parte ela sem Deus. pode ter uma outra oportunidade na eternidade? Não é uma outra oportunidade. Não é a outra oportunidade. O Rodrigo não era um homem que não era vigilante, não. Muito pelo contrário. Mas Vigilante. ocorreu. O Rodrigo foi injusto com a esposa, de alguma forma. Né? O Rodrigo não tratou ela como Cristo tratou a igreja. O Rodrigo foi injusto. Estou pegando esse exemplo aqui, né? Não sei se você nem é Uhum. casado, nem sei se você é casado. Eu sou- E então, e nessa injustiça que cometeu, não teve oportunidade de pedir perdão nem à esposa e nem a Deus pela injustiça que cometeu. Mas é um homem justo, é um homem que tenta viver da melhor forma possível. Entendeu? Uhum. Seria injustiça se você fosse condenado. A questão aqui é o seguinte: salvo você estará pela amizade que teve com Deus, pela amizade que teve com Cristo. A questão é que para acessar o céu, a Escritura diz que nada de impuro vai entrar lá. Então é uma necessidade por causa disso. Porque senão seria injustiça. Entendi a sua colocação. Já tive outro entendimento sobre a questão do purgatório. É bom saber onde a pessoa realmente convive com esse ensinamento. Mas, assim, particular, assim, tá? Assim, eu tenho certa dificuldade de acreditar nisso aí, entendeu? De forma respeitosa. Mas pode haver essa morte repentina mesmo. Quem morreu. Mas eu creio que nessa ocasião Deus ele pode sondar o coração da pessoa, porque Deus conhece o coração da pessoa, e Deus sabe de antemão que você ia se arrepender ou não, né? Deus tem essa onisciência de saber, né? Uhum. Entendeu? Uma morte, assim, um infarto, eu tô no trânsito, tomo um tiro na cabeça, Deus me guarde, né? Aí não deu tempo de você se arrepender, ou confessar um pecado até de aborrecimento, né? Um xingamento assim, através de uma ira, Sim. através do aborrecimento. Eu creio que nesse contexto assim, Deus ele sonda o coração da pessoa, entendeu? Que Deus sabia que a pessoa ia confessar. Mas, assim, os textos claros que a Bíblia nos ensina é que todo pecado que cometer, o arrependimento tem que ser agora, entendeu? A confissão e o arrependimento, ela tem que ser no tempo presente agora. Essa é a Isso minha não. colocação, tá? Mas, Sim, beleza, mas obrigado aí. isso deve ser feito mesmo. É, Isso entendi. deve ser Uhum. feito mesmo. E é isso que precisa ser feito. A realidade da pena temporal é porque a live é muito curta e a gente não conseguiria aqui explicar a questão da pena temporal, porque é algo que não está na teologia que vocês acabam vivendo e acaba tendo uma dificuldade de entendimento, e isso é normal. Mas o que você precisa entender, e o que eu estou colocando aqui, você já compreendeu, é que essa purificação ela só é possível por causa do sacrifício do Senhor. Sem o sangue de Cristo, isso não seria possível. Qual o texto bíblico, assim, que você tem essa afirmação desse purgatório, no sentido de purificar após morte? Assim, um texto claro, explícito nas Escrituras. Só para Ah, mim poder examinar e ler direitinho. Assim. isso foge um pouco do que é a questão da teologia, né? A gente, até mesmo o conceito de sola escritura, né? Você tem realidades bíblicas e a qual a gente vai formando a doutrina, né? Mas eu poderia, por exemplo, esse texto de 1 João 5, 16, 17, ele não exclui, né? Ele não afirma e nem exclui ali, nem mortos nem vivos, né? E como para Cristo, aqueles que morrem em Cristo não estão mortos, ele diz que continue orando, né? Se você viu esse irmão pecando. Esse é um dos textos que a gente pode pensar dessa forma, né? Pode trabalhar assim. E N outros textos, né? Primeira epístola, João capítulo 5. É aqueles que falam assim, ó, há pecados que não é para a morte, nesse caso aí, né? Nesse Isso, contexto. isso. Tá, não, beleza, tranquilo. Esse Obrigado. é um. Mas a gente pode falar de N outros aqui, se a gente quiser. Entendi. Tem um. Eu não sei se você gosta do grego, ô Rodrigo? Tô estudando, gosto, cara, gosto. Cara, depois você dá uma olhada em 1 Tessalonicenses 5:23. E vê ali a palavra. Eu não sou muito bom, não, tá? Eu sempre esqueço o nome dessa palavra. Eloló, alguma coisa assim. Depois você vai ver lá quando você estiver consultando. É aquele texto que fala assim, o Deus de paz vos santifica em tudo, o vosso espírito, alma e corpo? Quer ver? Eu acho que é esse mesmo.
Era De aí. qual, viu, Wesley? Aí depois você pega o original desse texto e vai trabalhar, como você sabe que tem que fazer ali, as raízes dessas palavras. E como você citou aí, parece que é algo muito simples no nosso idioma, né? Mas quando a gente vai para o original, a gente vê a profundidade que o apóstolo deu nesse texto, né? Depois você faz esse exame lá que vai ser legal. Bom, beleza. Permite só mais uma pergunta para mim poder não tomar Claro. muito tempo. Você pode ter pessoas que possam seguir. Eu gosto de diálogo assim, cara, é tranquilão. Hebreus capítulo, acho que é 12, versículo. Eu não, subiu o versículo na minha cabeça agora. Lá o texto fala bem assim: segui a paz com todos, né? Com todos. E a Uhum. vossa santificação. A santificação é um processo, né, do cristão buscar cada dia para poder santificar. Aí o texto vai Uhum. dizer assim: sem a qual ninguém verá o Senhor. Como é que fica essa Sim, purificação aí? ela entra aí. Ela vai entrar aí também. Isso é mais um texto que corrobora com isso. Se eu não me engano, ele estaria aqui. Ele vai estar aqui na. Qual é o texto? É Hebreus Eu quanto? acho que é Hebreus 12, versículo 14, se eu não me engano. Mas se 12, ninguém verá, 14. não é Deus no futuro, não, Rodrigo? Vamos ler ele aqui. Marco, É perdão. Hebreus 12, 14 mesmo. Ele está exatamente numa defesa dessa purificação, porque essa santificação necessária, ela não se dá a todos aqui na Terra, infelizmente. Por mais que a gente tente viver o tempo todo correto. Mais uma vez, vamos parafasear o glorioso apóstolo. Pratico o mal que não quero e não faço o bem que quero. Porque infelizmente esse corpo corrupto que nós temos ainda nos inclina ao pecado. Então essa santificação ela é necessária. Ela é necessária. E essa santificação, infelizmente, ela é muito difícil de ser alcançada enquanto estamos aqui. Não é impossível, mas é muito difícil. E ela é necessária nesse sentido. Beleza, então, Marco. Obrigadão aí, tá, cara? Wesley, Vamos junto. Deus te abençoe, querido. Obrigado pela Ih, jogou oportunidade, tá? beijinho. Jogou Oi? beijinho. Você também. Pronto, não vai ter briga, não. Valeu, galera. Tamo junto, tem que trabalhar amanhã. Valeu. Valeu, querido. Boa noite. Bom descanso. Uai, você não sabe o que é óculos santo, não? Ih, eu tô lascado então, ué. Se eu te ver, eu vou te dar um beijo no seu rosto. É óculos santo, meu irmão. Pergunta o Marcos se não é isso, o óculos santo. Né? Complementar. É isso mesmo. Sou valentão. Sou valentão. Sou valentão. Ué, você me desce aí, cara. Me desce aí. Beleza. Obrigadão. Valeu, querido. Ok, você que sabe e eles que sabem também. É porque, Wesley, é porque é o seguinte, ó, o que que a turma às vezes pensa, né? A turma às vezes eles aprendem, né? Como você deve ter aprendido que o purgatório é uma heresia, né? Em função da fé a qual você foi educado, né? Mas talvez nunca parou para pensar um pouco nessa questão, né? Poxa, de fato, se e somente se eu busco viver o evangelho, né, com meus irmãos, congrego, faço tudo o que eu acho que tem que ser feito aqui, tal, tal, tal. E Pangeia, tá sumido, boa noite. Ah, o servo do Altíssimo chegou aí, ó. Ele falou na postagem. Eles gostariam que estivesse assim, né? Um texto ipsis literi, falando do purgatório, com o nome purgatório, tal, 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 né? Tem essa demanda, muitos têm essa demanda. Mas quando a gente vai fazer esse raciocínio,
né? A gente vai fazer esse raciocínio, a gente vai buscar esse entendimento. Você vê o Rodrigo, pô, tô entendendo um pouco agora do que você está dizendo. Porque a visão não era essa, né? Às vezes fica só na letra e não pensa um pouco dessa questão, né? Paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Que Deus A abençoe a paz de vida e a Cristo, família meu de cada filho. um. Amém. Eu fiz Qual que é o um seu nome, pequeno. Sérgio? Eu prefiro me previnar a respeito disso, a respeito do meu nome aqui no TikTok. Tudo bem, cara, mas é legal e educado e justo, né? Que você tenha um nome, para a gente poder te chamar pelo seu Ah, nome. sim. Quer saber? Vai, pode me chamar de Vitor. Meu nome é Vitor. É Pronto, Vitor. que Bem-vindo. é um cuidado grande, mas enfim. Eu fiz um comentário crítico, né, a respeito do purgatório e eu queria entender o Senhor, por que o purgatório é uma necessidade para o cristão. E depois eu vou colocar meu ponto de visão. Como assim? É uma necessidade para o cristão. Tudo bem, vamos lá. Por que é uma necessidade, Vitor? Já falei aqui algumas vezes, vou repetir para você em respeito à sua pessoa. Veja, em função da cruz, né, em função do sacrifício de nosso Senhor, nós agora podemos acessar o céu, né? Aquilo que não foi permitido nem mesmo anteriormente aos profetas, agora nos é permitido, né? O Senhor abriu, inaugurou o céu. Agora nós podemos acessar o céu e mais, podemos contemplar a face de Deus, tá? O problema é o seguinte: nada de impuro acessa o céu. Apocalipse 21, 27. Né? Isso. Nada de impuro entrará na Jerusalém celeste. E nós, você está com esse título, né, de servo do Altíssimo, né? Já demonstra que você é um jovem que vive a sua fé, né, da forma como lhe foi transmitida, crendo no Senhor Jesus. Porém, você ainda comete pecados. Não porque você quer. Eu vou repetir, vou mais uma vez parafrasear o apóstolo. Você comete o mal que não quer e às vezes não consegue fazer o bem que quer, né? Mas veja, você é um cara que está na amizade com Deus. E se você morre com alguma dessas faltas, desses pecados que podemos orar por eles, ou pecados que não levam à morte, mas você morre sem confessá-los, ou com as manchas que nós tratamos aqui, eu tratei anteriormente, né? Depois, se você quiser, eu explico, como pena temporal também, né? Que ainda dá essa impureza na nossa alma, você não conseguiria acessar o céu. Então, o que vai acontecer? Você vai falecer. Hebreus 9, 27 virá o seu juízo. E como um homem que morreu na amizade com Cristo, lhe será permitido contemplar a face de Deus. Mas para isso, você precisa estar puro e imaculado. E é daí que vem a necessidade dessa purificação final. Porque senão não seria justiça. Deus não seria justo. Certo. É isso? Sim. Sim. Quando eu pergunto para um católico onde ele consegue me mostrar um texto no Novo Testamento que fala a respeito do purgatório, ele me mostra 1 Coríntios capítulo 3, verso 15, não é isso? Alguns mostram, né? Eu não mostro isso não, mas alguns mostram. Sim. Mas o próprio texto que você usou aí, de Hebreus 9, verso 27, né? Que fala um homem foi dado óleo de mãe somente uma vez, depois disso segue-se ao juízo, né? Esse versículo de Hebreus 9, verso 27, não mostra que a partir do momento que você morre, ou é o céu, ou é o inferno? Sim, mostra exatamente isso. E também em Lucas 16, a respeito do rico e o Lázaro,
É uma Uhum. outra referência também, né? Você vê que quando um morre, o outro vai para o céu, vai para o Uhum. seio de Abraão, né? Para o descanso. E o outro ele vai para o inferno, né? Uhum. Por que não para o purgatório? Ali não havia a realidade da cruz de Cristo, né? A purificação final ela só é possível por causa da cruz. Sim, o purgatório, que é um dogma da Igreja Católica, Uhum. me corrige se eu estiver errado, ele foi datado em 593. É os concílios de Florença e Trento, né, que vão afirmar e reafirmar o dogma. Mas já é uma Isso. crença antiga, né? É uma crença que vem desde os primórdios. Sim, o Papa Pio VI, você conhece, né? Uhum. Pio. Conheço não, né? Sim, Sei que foi papa. sim, ele diz que ele vai falar a respeito de quem vai para o purgatório. Ele diz os que morrem culpados de pecados menores, que costumamos chamar veniais. Reais. Porque muitos pecados cometem e que ou por morte repentina ou por outra razão são chamados dessa vida sem que se tenham arrependido dessas faltas ordinárias, né? Segundo, os que tenham Uhum. sido formalmente culpados de pecados maiores não deram plena satisfação deles à justiça divina, né? Assim, eu não creio no purgatório, né? Como eu coloquei lá na postagem, né, do Wesley, do Pode Uhum. Crer, para mim é uma falsa esperança. Herege ele. Para mim é uma falsa esperança, porque eu posso viver da forma que eu quero, talvez lá no final eu vou ter essa chance ainda de me reconciliar com Deus, eu vou ter essa chance ainda de salvação, né, após a morte, vou para o purgatório, né, segundo o pensamento de alguns, não estou generalizando. E para mim, por conta disso, eu acho que é uma falsa esperança. E também a respeito de pecados, eu acho que quando Mas nós deixa eu te fazer uma pergunta. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que que você sabe, o que que você acha que é o purgatório? é uma, é, segundo o catolicismo romano, é uma segunda chance, né, para o cristão, não é isso? Não, não é isso não. Ó, eu vou ler para você aqui, eu vou ler para você aqui, eu abri a live aqui lendo, né? O que que é o purgatório para o católico, tá? O que que a igreja ensina? Se você quiser dar uma lida lá, parágrafo 1030 do Catecismo da Igreja Católica, ó. Os que morrem na graça e na amizade de Deus, mas não estão completamente purificados, embora tenha garantida sua salvação eterna, passam, após sua morte, por uma purificação, a fim de obter a santidade necessária para entrar na alegria do céu. Viu aqui, ó? Você já está salvo. Tem outra chance. Isso aqui é para quem é salvo. Não é isso que a igreja ensina, não. Em 1 João capítulo 3, João ele vai falar que a respeito daqueles que estão no Senhor, né, os filhos de Deus, né, ele diz que quem permanece Uhum. em Deus não permanece no pecado. Como o Senhor me explicaria isso? E também depois eu vou ler Isaías 43, verso 25, né, que ele diz aqui, que eu já vou ler aqui agora Uhum. para já aproveitar. Eu somente eu, por minha própria causa apagaria os seus pecados, e nunca mais voltarei a pensar neles. Como o Pronto? Senhor... Sim, pronto, pronto. Se eu não me engano, é o próprio apóstolo João que vai dizer, né? Se alguém diz que não tem pecado, é mentiroso. Sim, Então no veja, Evangelho no capítulo 1, né? isso. Então veja, o que o apóstolo está ensinando é o quê? Se você de fato vive uma vida de santidade, busca isso, né? Servir a Deus com a sua vida, né? Você de fato vai estar afastado do pecado. Você não vai estar cometendo os pecados de forma deliberada, né? Você não vai estar fazendo isso, porque você é um servo de Deus. Isso não exclui você de, por exemplo, eu usei o exemplo com o Rodrigo aqui, né? De zangar com a namorada, e por algum motivo ofendê-la de alguma forma, ou deixá-la triste, entristecê-la, ou seja, não tratar ela da forma como ela merecia, ou às vezes com os pais.
né? Ou com a professora, ou com um colega da escola, da faculdade, enfim. Isso não nos exime de pecar. Continuamos pecando. O que não somos é escravos do pecado. Não somos mais escravos do pecado. Então, se você está com Deus, de fato, você vai procurar viver de uma forma que você não quer pecar. Isso não quer dizer que você não vá pecar. Porque aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Sim, logo no versículo mais à frente, no verso 9, ele diz: Mas se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça, né? No verso 10 ele vai refalar o que está no verso 10, no verso 9. Se afirmarmos que não pecamos, chamamos Deus de mentiroso e mostramos que não há em nós lugar para a sua palavra. É isso, né? Com Sim, isso, você tem a ideia, né, do purgatório, que a importância, né, a necessidade do purgatório, né, segundo o catolicismo romano, não é isso? sim. Tá certo. É, mas como é uma pessoa que ela tem uma vida de santidade até o seu fim, né? Uhum. Ela, ela, ela vai pro céu ou ela ainda tem mais algum estágio para passar pro purgatório? Qual é o estado que a pessoa tem que estar de santidade para ela não ir para o purgatório? Tá, Como vamos, se faria isso? vamos lá. Na fé católica, nós cremos o seguinte: assim que você confessa os seus pecados, e aqui eu estou falando da confissão auricular, que nós fazemos, né? Sim, Você obtém um estado que nós chamamos de estado de graça, tá? Isso também acontece em toda a missa, quando um católico vai, se ele tem pecados veniais, esses pecados que não levam à morte, esses pecados são perdoados. Logo no início da missa, nós temos um momento chamado ato penitencial, a qual nós passamos por um momento ao qual nós confessamos nossos pecados, e há também ali e aí é uma confissão que fazemos nós e Deus, tá? Aqui, e o sacerdote posteriori faz uma oração, né? E nós entoamos um canto chamado de Kyrie eleison, né? Assim como sempre foi feito na igreja, que é perdão, Senhor, né? No grego. Esse momento após a comunhão, assim que a gente recebe a Eucaristia, também estamos em estado de graça. Tá? Então, se porventura um católico tiver a sorte de ter um infarto, ou um mal súbito, o que seja, morrer, da forma que for, assim que ele comunga, ou assim que ele passa pela confissão auricular, ele herdaria o céu muito provavelmente direto. Por que eu falo provavelmente? Porque ainda na fé católica, esses pecados que nós confessamos são os pecados que nós chamamos de mortais, né? Os pecados que levam à morte. Então nós confessamos ele na confissão auricular. Mas eles deixam manchas, né? O que nós chamamos de penas temporais ou pena temporal, né? Então essa reparação às vezes ela pode ser completa e às vezes pode não ser completa. Então quando ela não é completa, por exemplo, um pecado que eu furtei a caneta do Vitor. Depois me arrependi, eu fui lá e devolvi a caneta ao Vitor, pedi perdão ao Vitor, pedi perdão a Deus, né? Confessei esse pecado e tal. Eu fiz uma reparação plena. O Vitor já não está no prejuízo. Então, eu não tenho mancha nenhuma desse pecado. Mas ainda assim, você nunca mais vai confiar de colocar sua caneta perto de mim, né? Ainda tem esse detalhe ainda. Então, e existem pecados que eu vou cometer que não tem como eu fazer essa reparação, né? Por exemplo, sei lá, eu desejei a mulher do próximo em pensamento, né? E desejei ela no meu coração. O Senhor disse que isso já é adultério. Como é que eu vou reparar isso? Então, esse pecado é perdoado, mas nós cremos, né, que essa mancha permanece e ela precisa, para que eu possa acessar o céu, né, para que eu possa entrar na Jerusalém Celeste, ela precisa ser purificada, eu preciso ser limpo dessa mancha que o pecado deixou em mim.
entendeu? Então são essas as formas. E já trouxe aqui há um tempo atrás, né, o martírio, né? O martírio é uma forma de acesso direto ao céu. Todos aqueles que morrem em nome de Cristo, né, morrem pela sua fé em Cristo, esses acessam diretamente o céu. Ah, sim. Ah, tá bom. Ah, de nada. Valeu, viu, Marcos, pela explicação. Valeu, Vitor. Fica com Deus, meu irmão. Deus abençoe. Beleza. É servo do Altíssimo. Obrigado. Valeu, viu, Wesley? É servo do Amém. Altíssimo, cara. Fala, Romário. Boa noite. Tá falhando aí, Romário. Boa noite, pessoal. Boa noite, Wesley, meu amigo do Podplay aí, grande amigo Wesley. Tá falhando? Deixa eu ver aqui uma conexão melhor aqui. Boa noite. Tá ouvindo? Então, olha só. Então, agradeço que desde já a oportunidade aí. O Marcos Vinícius aí, o Podplay também. Eu gostaria de fazer uma pergunta sincera e eu gostaria de entender melhor essa questão do purgatório. É porque assim, eu sou adepto à crença mortalista, então eu sou mortalista, eu não sou adepto à crença da imortalidade da alma. Agora sim, de acordo com o conceito da imortalidade da alma, o ser humano quando morre, se o ser humano está salvo, ele vai para cima, vai para a glória. Vamos colocar assim em termos mais práticos, né? E o ímpio que morre e não está salvo, ele vai para a região de baixo, ele vai para o lugar de tormento, né? O lago de fogo, não sei, ele vai para o inferno. Vamos Condenação colocar assim. eterna. É para condenação É. eterna. Agora, o purgatório, uma pessoa ou uma alma que vai para o purgatório, esse estado é um estado físico de fato, ele é existente ou é mais simbólico, espiritual? Você quer saber se é um local? Você quer saber se é um local? Não, Se realmente é um local físico não é ou um se é local. algo espiritual? Não é um local. Então ele é espiritual, É algo simbólico. espiritual. É algo espiritual. Isso aí. E uma base bíblica, assim, para a gente se atentar a ela, um texto bíblico que dá essa base para nós, para a gente entender, ou pelo menos a gente imaginar dessa forma que há um local intermediário aí entre esse suposto inferno e também o céu. Não é um local intermediário, pô. Acabei de falar, não é um local. É um estado, Jason. É um estado que a alma vai se encontrar para ser purificada. É um estado de purificação, não é um local. Então, Não é um não é, local. então vamos lá, tipo assim. Então, é uma alma que a pessoa morreu, a alma tá viva e aí essa alma tá viva em algum estado, ela não Isso. tá, ela não tá nem no céu, na glória e nem também no Ela inferno, é tá mais ou menos passando, isso. ela vai passar pelo julgamento, né? Morre uma vez, logo segue o juízo. Então ela vai passar por esse julgamento. Se é uma pessoa que morreu na amizade com Cristo, ela está salva, né? Muito provavelmente, a gente não sabe, né? A gente não sabe, mas muito provavelmente ela vai estar salva, porque morreu na amizade com o Senhor. E o Senhor disse que todos aqueles que forem até Ele, Ele não lançará fora, né? De jeito nenhum. Então, muito provavelmente ela vai estar salva. E estando salva, para acessar Jerusalém Celeste, para poder contemplar a face de Deus, ela precisa estar imaculada, irrepreensível, pura. Não pode haver mancha alguma nela. E aí ela Mas, passa por essa purificação que só é possível por causa do nosso Senhor, por causa do sacrifício de Cristo. Passa por essa purificação, né? E eu trouxe aqui o catecismo.
Ali não fala de fogo, ali não fala de nada, né? Apesar dos teólogos católicos, muitas vezes, utilizarem a questão do fogo, né, para representar um fogo purificador, é muito comum e é normal, mas o que a igreja ensina, não tem fogo escrito ali, né? Isso é para ficar muito claro para as pessoas. Porque às vezes cai o que é o senso comum, Romário, e fica só aquele entendimento ali, e não é bem assim a coisa. Então, ela passa por esse estado de purificação para que ela possa acessar o céu. Eu sempre brinco o seguinte, quando eu estou explicando para os meninos mais novos na catequese, é o seguinte, quando a gente está jogando bola na rua, aí sujava o pé, e a gente chegava em casa, a mãe tinha limpado o chão com pano ali, né, encerado, às vezes, na minha época era até encerar o chão ali, o assoalho. A casa é sua, você vai entrar, você não vai ficar de fora, mas antes você tem que lavar o pé ali bonitinho, limpar, secar, deixar perfeitinho para você entrar e não nem manchar aquele chão mais. Eu gosto de dar essa explicação. Marcos, mas tipo assim, são todas as almas, as supostas almas, ou são só algumas que passam, Todos que os tem que salvos. passar? Todos os que são salvos. Então, assim, todos os que são salvos passam pelo o purgatório, no caso. Todos aqueles que partem com pecados veniais ou com manchas, né, ou com penas temporais, né? Existem aqueles que sim, podem alcançar santidade o suficiente para acessar o céu. Existem esses sim, né? Como eu já dei o exemplo aqui, por exemplo, daqueles que são martirizados, que morrem por causa da fé em Cristo. Esses acessam o céu diretamente. E assim, Marcos, quais seriam aí as bases bíblicas que nós temos para esse conceito? Por exemplo, Hebreus 9:27, quando fala ali que morreu e vindo-se o juízo, não é um texto aplicado para todos e não somente para os salvos? Por exemplo, Sim, tipo, se eu for pegar esse mas quem texto está e aplicar. condenado, mas quem está condenado não precisa purificar mais nada, não, ué. Porque assim, o texto fala que vindo o juízo. Uhum. Então, esse juízo no caso, é só para os salvos. Para o justo, não. Não, Para o o ímpio, não. o juiz é para todo mundo, pô. Senão não seria um julgamento, pô. Pois muito bem, até que eu concordo, porque o juiz é para todos. Agora, Sim. então, se o juiz é para todos, então, nesse caso, o ímpio também passa nesse purgatório? Não. O purgatório é só para os salvos. Aqueles que foram julgados e são considerados justos para acessar o céu, eles precisam ser purificados para isso. Porque no céu não entra nada de impuro. Entendi, compreendi. Agora, e a outra base, assim, eu gostaria de ver um texto bíblico para mim, no mínimo, avaliar ele, entendeu? Então, qual uma base bíblica, tipo assim, Romário, tem esse texto aqui que me parece ou ensina essa purificação, esse estado intermediário. Deixa eu pegar alguns aqui, peraí. Deixa eu pegar alguns que eu tomei nota só dos versículos, não lembro nem os textos de cabeça. Mas deixa eu... Não é estado intermediário, cara. Não existe isso. Ah, tá. É Não porque existe. sempre a gente se confunde. Eu sempre me confundo. Então, não é um estado intermediário, mas é uma espécie de. Ah, a câmera? Não, Romário, não encara não, Romário. Deixa aí, esse negócio, os cara pedindo homem para abrir câmera aí, eu, hein? Ah, ele, tá doido. Ô, Romário, é o seguinte, eu trouxe aqui anteriormente que nem o conceito de sola escritura, por exemplo, né? Eu não sou adepto da sola escritura, mas nem o conceito de sola escritura é isso. É tipo assim, ó, é um texto que eu estou baseado nisso daqui, tal. Não. O que o próprio conceito de sola escritura vai afirmar, né? Se eu consigo ver uma realidade, existe uma realidade percebida dentro das Sagradas Escrituras, pode-se fazer doutrina através dela, né? Então, quando a gente percebe essa necessidade da purificação para acessar o céu,
a gente vai vendo os textos que dizem que, aí eu não vou lembrar de cabeça o verso, tá? É o sangue de Cristo que purifica, né? E aí é só por causa do sacrifício do Senhor que nós somos purificados. Eu li anteriormente aqui, não estou dizendo que aqui trata do purgatório em si, viu, o Romário? Mas vou ler esse texto aqui para mostrar a necessidade da purificação para aqueles que vão servir a Deus de forma plena, vamos chamar assim, né? Que é do profeta Isaías. Isaías 6, vou ler do 5 ao 7, tá? Exclamei então, ai de mim, estou perdido. Sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. Meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que ele tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou minha boca, dizendo: olha, isto tocou em teus lábios. A tua culpa está sendo tirada e o teu pecado perdoado. Aqui foi a vocação, né? Para ser profeta do profeta Isaías. E ele passa por essa purificação para que ele possa exercer o serviço a qual ele foi chamado, né? E nós também vamos ter que passar por essas questões. Eu anotei alguns aqui, deixa eu pegar o de 1 Colossenses. Marcos, e essa purificação do pecado não é em vida? Pode Esse ser perdão, em vida. Pode esse ser perdão em do vida. pecado. Porque, tipo assim, Pode se for em ser. vida, porque se é em vida, tipo assim, Atos 3:19 diz que arrependei-vos e convertei-vos em vida, lógico, em vida, para que sejam cancelados os vossos pecados. Então, logo, eu não preciso de uma purificação após a morte, né, do meu pecado, se eu já fui perdoado em vida, purificado o meu pecado em vida, limpo em vida, entende? Então, se for em vida, é inexistente no caso aí, então, essa purificação aí é a morte, para então ter acesso ao céu. Você pode ter as pessoas que vão, que como eu falei aqui, pode ter as pessoas que vão estar no que nós chamamos de estado de graça, pode ter. Mas e aquelas que, Romário tem quanto tempo que é convertido, Romário? Ou é a vida toda? Não só um tempo, só uns 10 anos. Pronto. Há 10 anos que você serve o Senhor, certo? Sim, Mas você ainda é um pecador, sim. né? E volta e meia você está aí se arrependendo, pedindo perdão tanto com aqueles que você comete a falha, né? E também pede perdão ao Senhor, obviamente, né? Deixa eu dar um gole no negócio aqui que o menino trouxe aqui para mim. Refrigerante, viu, gente? E aí, esse homem que está há 10 anos vivendo o Evangelho, da forma como foi apresentado para ele e ele acreditou, ele, como pecador, né, falece ali num dia ao qual ele não teve a oportunidade de se confessar. Não teve a oportunidade do arrependimento. Ok? Ele não cometeu nem pecado grave, não. Foi pecado que não leva à morte. Não foi um pecado de forma deliberada. Mas é pecado. Não deixa de ser. Seria justo, Deus seria justiça, se esse homem que serve a Deus, esse Deus que é amor, o puro amor, um amor que a gente não consegue nem entender, seria justiça se por causa desse ato falho, esse servo que não conseguiu ter tempo de se confessar, de se arrepender, ser condenado eternamente? Seria justiça essa pena tão grande para uma culpa tão pequena? Agora aí entramos numa questão mais profunda, né? Sobre o juízo de Deus, né? Sobre o julgamento de Deus que é justo. É interessante, é profundo porque é o seguinte também. Partindo do ponto de vista, olha só isso aqui, ó, partindo do ponto de vista que o ser humano não tem uma alma, há uma compreensão. Agora, partindo do outro pressuposto que o ser humano tem uma alma, já tem uma outra ideia.
É, o ser humano tem Agora, alma. o ser humano, por exemplo, ó, eu acredito que o ser humano não tem alma. Ele não tem uma Mas alma dentro dele. O ser tem. humano não tem uma alma dentro dele que essa alma sai e fica vagando ou vai sair assim. É como se fosse um fantasma saindo da pessoa e vai para algum canto. De acordo com Eclesiastes capítulo 12 e o verso 7, né? A gente entende que quando o ser humano morre, o que volta para Deus é o sopro, o fôlego de vida, que volta para Deus e o pó vai para a terra e então a pessoa deixa de existir. Acabou-se então ali a alma vivente. É esse conceito. Dentro desse conceito, como entender então essa questão do juízo de Deus que o irmão mencionou aí, né? Que tipo assim, entendemos que Deus ele julga o ser humano ainda em vida quando o ser humano se arrepende, etc. Agora, Uhum. partindo então desse conceito que o ser humano tem uma alma após a morte, aí então vai entrar nessas linhas aí que realmente o senhor está ensinando aí de fato, né? É que se não há uma alma, não tem nem o que ser julgado, né, o Romário? É, porque eis a questão, né? Porque Deus ele julga, o que é importante, Deus ele julga as pessoas, o juízo e haverá ressurreições. Nós entendemos que haverá primeira e segunda ressurreição para isso, porque o julgamento de Deus, principalmente para os ímpios, Então, a peraí, última. deixa eu te interromper só um minutinho, deixa eu te interromper só um minutinho. É, então você acredita o seguinte, ó, que agora morreu, a alma não está lá, né, não está contemplando ainda, essa é a sua fé, eu vou respeitá-la e tal, mas você crê que vai haver uma ressurreição final, né, a qual habitaremos o céu, não é isso? Sim, Mais uma vez então agora. Então vai servir para cá também, não tem problema. Vai servir para cá também. Se essas pessoas morreram nessa condição que eu narrei anteriormente para o senhor, né? Ainda que de sua ressurreição final, para acessar o céu, essas manchas, esses pecados precisarão ser removidos. Em algum momento, de alguma forma, aí vai ter que ser dentro da sua fé, né? Você não precisa crer como a fé católica explica, tá? Você não precisa crer como a fé católica explica, mas em algum momento, de alguma forma, essa mancha ou esses pecados precisarão ser removidos para que ele possa acessar Jerusalém Celeste, porque lá não entra nada de impuro. E se ele morreu nessa condição de amizade, que a gente narrou aqui anteriormente, e Deus é amor e justiça, esses pecados e essas manchas precisarão ser removidas também, de alguma forma, né? Que aí a teologia de vocês precisaria explicar, mas ele também vai precisar passar por essa purificação. eu entendo, porque assim, é, nós entendemos que em última instância, né, a graça de Deus ela entra em providência para aqueles pecados como aquela que o senhor colocou aí, a situação, né, o ser humano morreu, etc, e não teve ali, né, o tempo, a oportunidade para se arrepender, etc, mas viveu uma vida ali com Deus. Então nós cremos que em última instância pode acontecer que a graça de Deus, em último lugar, né, entra aí para salvar o ser humano. Nesse Seria uma sentido. purificação, não seria? Também, verdade. Também. Você pode chamar disso. Então, é Porque, porque às vezes, as pessoas usam o termo purgatório e em função da propaganda contrária, vamos chamar assim, né? As pessoas rejeitam de cara. Mas às vezes você tem a fé nisso e chama de outra forma. é Entendeu? verdade. Concordo. Porque eu, sinceramente, é o seguinte, o purgatório eu sempre entendi que era um estado intermediário. Aí, assim, você, como sendo adepto a essa crença, você disse que não, né? No caso, então não é um estado intermediário, não é isso? Você afirmou Não. isso, né? Confirma. Então, o purgatório seria uma espécie de uma purificação, né, espiritual, vamos colocar assim. Pode chamar assim. Pode chamar assim. Se é assim que o senhor vai conseguir compreender melhor, pode chamar assim. É profundo as questões, viu? Porque, assim, tem muitos detalhes que um assunto sempre acaba puxando para outro, porque a questão de
de Hebreus 9:27, morreu ouvindo o juízo. Então, o que é o juízo? Entender também a questão do juízo também, que é importante. Por exemplo, eu digo assim, nós adventistas, nós já temos uma compreensão do juízo um pouco diferente, por exemplo, da tradição do mundo religioso evangélico, vamos colocar assim. Então, existe várias linhas de pensamento sobre o juízo também, o juízo final, etc. Então, enfim, é profundo demais. Por exemplo, teria que ter um tema só para essa questão do juízo, né? Mas outra pergunta também, Marcos, que eu gostaria que o irmão explicasse para mim também, para me entender melhor, sobre o purgatório, seria o seguinte: essas almas, cara, é aí que também tá o ponto. Essas supostas almas que sai da pessoa. Como é esse conceito de alma que sai do ser humano? Que tipo